Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro de Atos dos Apóstolos, que conta a trajetória da igreja primitiva, depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo, o que aconteceu depois disso. Ele é escrito por Lucas e hoje nós vamos estar estudando assim alguns pontos principais, fazendo um resumo desse livro. Então eu queria convidar você a ler comigo, para começar, o capítulo 1, versículo 3 da palavra, que diz assim, no livro de Atos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus apareceu a muitas pessoas, você sabia? Não só aos apóstolos, não só às mulheres. Diz aqui na Bíblia que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Então, com provas incontestáveis de que ele estava vivo novamente, de que ele havia ressuscitado. Depois da ressurreição de Jesus, ele então aqui fala que estava ensinando coisas ainda concernentes ao reino de Deus, ao que haveria de vir. E ele faz uma promessa de que o Espírito Santo de Deus viria sobre esses apóstolos para que eles continuassem a missão de Jesus na terra. Então vamos ler isso? Está ainda no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim, ó: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, viria sobre os apóstolos, para que eles recebessem poder, autoridade, para levar essa palavra, esse ensino de Jesus e todas as ações correspondentes a isso, milagres, curas, que viriam através da ação do Espírito Santo neles. Vocês sabem que até então, antes disso, o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas apenas, sobre alguns profetas, para trazer uma palavra de Deus, sobre alguns ungidos de Deus, para fazer determinada coisa, mas o Espírito Santo não estava em todas as pessoas como hoje em dia. A gente aceita Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Glória a Deus por isso, né? Que coisa mais maravilhosa. Mas naquele tempo não tinha isso. Então essa é a promessa de quando isso começou. Como que o Espírito Santo viria sobre eles? Então, diz aqui que eles receberiam poder através do Espírito Santo. Vamos ler aqui. Versículo 8. Mas recebereis poder, vamos ler novamente, ó, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Por que ele fala assim separado, né? Porque primeiro começaria ali na região local, depois aquilo ia, vamos supor, para a Judéia, depois para Samaria, que era um pouco além, e até os confins da terra. Esse evangelho seria pregado, seria passado de pessoa para pessoa. Uma pessoa receberia ali o Espírito Santo e ia ficar tão cheia de Deus que ela ia passar para outra pessoa e assim por diante. E quando estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham ousadia, eles não tinham medo de pregar a palavra de Deus. Logo em seguida, no versículo 9, fala sobre a ascensão de Jesus. Vamos ler? Diz assim, ainda no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, anjos aparecem a eles ali, dizendo para eles não ficarem maravilhados com isso, que ele foi subindo, subindo e desapareceu. Não. Isso é por algum tempo. Depois de um tempo, Jesus iria voltar, assim como eles viram ele subir. Então, há uma promessa de volta, da volta de Jesus Cristo. E nós sabemos, Jesus já tinha falado isso nos evangelhos, os profetas já falavam sobre isso. Jesus está para voltar. Inclusive vai ter um programa depois que nós vamos falar sobre o que está acontecendo na geopolítica, o que está acontecendo no mundo,
que está preparando o palco para a volta de Jesus Cristo. Mas isso fica para um outro dia. Então, aqui continuando, Jesus sobe aos céus e eles ficam com essa promessa de que o Espírito Santo ia vir sobre a vida deles e de que em breve, né, dali a algum tempo, não se sabia quanto tempo, Jesus voltaria. E aí, mais para frente, quando você vai ler o capítulo 2 de Atos, é o cumprimento de uma promessa que aconteceu lá em Joel, profeta Joel, há centenas de anos antes, falando, né, nessa promessa, nessa profecia de Deus, de que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, que as pessoas profetizariam, que as pessoas teriam visões. Vamos ler essa promessa? Vamos abrir lá no livro de Joel, fica lá no Velho Testamento, o livro de Joel, no capítulo 2, versículo, vamos ler só o 28 e 29, vamos lá. Diz assim, ó, isso aqui, ele não tinha nem noção de Jesus ainda, viu? Foi muito tempo atrás, tá bom? Vários séculos antes de Jesus vir. Joel diz assim, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então havia uma promessa de que nos últimos tempos, no cumprimento das profecias, as pessoas iam receber, ia ser derramado sobre elas o Espírito Santo. E isso acontece aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 2 é bem comprido, não dá para eu ler aqui para vocês, mas eu quero que vocês leiam em casa a descida do Espírito Santo. Aqui se inaugura, né, o ministério do Espírito Santo. A partir do capítulo 2, quer ver? Vou ler só um pouquinho para você ver, mas você tem que ler até o final. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como as de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ali tinha várias pessoas naquele lugar, quando essa situação aconteceu, né, do Espírito Santo descer sobre eles. E aí lá para o final, no versículo quer ver? Vamos ler do 9 em diante para você entender melhor. Do 8, perdão. Não, do 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Então veja, tinha ali pessoas de todos os lados. Jerusalém era um ponto de passagem, né? Era um ponto de comércio, um ponto de passagem das rotas. Existiam ali muitas pessoas e era um momento de festa, a festa do Pentecostes. E aí essas pessoas começaram a ver que conforme o Espírito Santo caiu ali sobre os galileus, né? As pessoas ali, os discípulos de Jesus, eles falavam numa língua e eles ouviam aquela língua. Eu falava, mas ele não sabe falar essa língua minha. Nossa, olha, mas eu que sou de tal lugar, estou ouvindo a mesma coisa que você, que é de outro lugar, e a mesma coisa que ele. Quer dizer, como que uma língua fala com todos ao mesmo tempo? Olha, foi uma maravilha ali que aconteceu, porque Deus falava das suas grandezas através de línguas espirituais, em que todos ali entendiam. E levava as pessoas também a falarem em outras línguas, línguas que não conheciam. Veja o poder do Espírito Santo, ele pode usar o cérebro, né, do ser humano para fazer ali o que determina ele. E aquilo que foi profetizado lá em Joel aconteceu aqui. O Espírito Santo foi derramado sobre todos e a partir daí, todo aquele que recebe a Jesus Cristo tem o Espírito Santo derramado sobre a sua vida. E, gente, eu vou falar uma coisa, é a melhor experiência que um ser humano pode ter.
eu já senti o Espírito Santo muitas vezes. A primeira vez foi quando eu fui batizada, né, com o Espírito Santo. Foi uma coisa assim maravilhosa. Em momentos de avivamento, né, momentos que você está buscando muito a Deus em oração, você também pode receber o Espírito Santo. Há algum tempo atrás, agora eu recebi. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu fiquei 21 dias em êxtase. 21 dias. Por causa da visitação do Espírito Santo na minha vida. Então, busque essa visitação do Espírito Santo, porque é uma promessa para a sua vida. É uma promessa que aquele que crê em Jesus seria cheio do seu poder, do seu Espírito Santo. Mas continuando aqui, né? A gente poderia aqui fazer uma oração para ser cheio do Espírito Santo, mas eu estou ensinando o livro de Atos, né? Então vamos continuar. Depois, no capítulo 3, vamos continuar aqui. No capítulo 3, começa a haver as curas que Jesus fazia e que agora, através do seu Espírito, o Espírito Santo que estava sobre os apóstolos, começa a acontecer através deles, no nome de Jesus. E no capítulo 3, Pedro e João curam o coxo. E ele estava ali na porta, né, do templo, e ele não era aleijado, né? E ele falava uma moedinha, né? Estava pedindo ali alguma coisa para o seu sustento. E Pedro e João viram para ele e falam assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te digo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele foi curado. Isso foi assim um negócio porque eu queria imaginar a cara do Caifás, né? Porque ele pensou assim: matei aquele impostor, né? Matei aquele que se dizia Messias, que ele queria acabar com Jesus por inveja, né? Aí Jesus morre, se levantam outros que fazem as mesmas coisas que Jesus e vários deles, né? Ele devia estar assim arrasado. Mas as pessoas começaram a ser curadas no nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, em vez de Jesus curar agora, ele preparou várias pessoas para que através delas isso fosse aumentando, aumentando, aumentando e muito mais pessoas fossem alcançadas. Nesse capítulo 3 também tem o discurso de Pedro. Imagina, aquele Pedro que tinha medo, que negou a Jesus há um tempo atrás, lembra? Antes de Jesus ser morto, ele negou Jesus 3 vezes. Ele era medroso, ele estava com medo do que fosse acontecer com ele. Agora, depois do Espírito Santo, ele estava outro Pedro, né? Estava ousado e falou ali, e a pregação dele nesse momento teve, diz a palavra, por volta de 3.000 convertidos em uma pregação. 3.000 pessoas se convertem. Então, imagina o poder que estava acontecendo ali do Espírito Santo através da vida desses apóstolos. Então, é uma coisa linda de ler. Não deixe de ler esse livro. É um livro, assim, muito edificante e dá para entender bem os propósitos de Deus. Quando Pedro faz esse discurso e aí as pessoas são curadas e fica aquele alvoroço, né? Os fariseus, ali os sumos sacerdotes e os outros, eles queriam prender, assim como eles fizeram com Jesus, eles também queriam prender a eles, né? Então Pedro e João foram presos, depois foram soltos, porque Deus envia um anjo para abrir as portas ali para eles, né? Então eles ficam sempre perplexos, falam, a gente faz para acabar com esses caras e a gente não consegue. Porque Deus era com eles e porque ainda tinha uma missão muito grande a ser feita por esses apóstolos. Depois, mais para frente, vamos ler aqui. Então, no capítulo 3 tem tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, no capítulo 4 também Pedro aparece ali no Sinédrio, explica para eles quem era Jesus, que eles mandaram matar o Messias, que ele era realmente o Messias e tal. Aí eles são presos, né? E depois, com a oração das pessoas da igreja primitiva, Deus manda ali algo sobrenatural para que eles fossem soltos, né? E eu queria ler com vocês o capítulo 4, versículo 32, para vocês entenderem qual era o espírito da igreja primitiva, da igreja que se formou logo após Jesus ter ascendido aos céus, depois da ressurreição dele. Então, veja como era o espírito da igreja. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles tinham um amor genuíno ali pelas pessoas.
E eles não tinham coragem de que, se eles tivessem algo e alguma pessoa estivesse precisando, que eles não dividissem aquilo que eles tinham com a outra pessoa. Eles tinham uma empatia que só pode vir do amor de Deus. Eles se colocavam no lugar das pessoas, eles dividiam o que eles tinham com aqueles que não tinham. Muitos eram perseguidos nessa época, né? Assim como Jesus foi morto, e eles faziam de tudo, davam o que tinham, se desdobravam para que a obra de Deus não perecesse. E eles tinham um único pensamento, diz aqui que o coração e a alma eram um. Então, Jesus mesmo disse na sua palavra, nos evangelhos, que reino dividido não prospera. Então, o povo de Deus, a igreja, tem que ser um só, um coração, uma alma. Apesar de ter, às vezes, características diferentes de funcionar em cada lugar, mas tem que ter o mesmo coração, a mesma alma e a mesma essência. E isso nós temos que batalhar, porque no final dos tempos, a Bíblia diz que viria muita apostasia sobre a terra, muitos falsos profetas, falsos mestres. Então nós temos que lutar para ser mais parecido com essa igreja primitiva e ter os ensinamentos ali diretamente do Senhor Jesus. Vamos continuar? Depois, no capítulo, vamos ver que capítulo que é aqui, de Ananias e Safira, capítulo 5, diz assim, um pouquinho antes do capítulo 5, Barnabé, que era uma pessoa que amava muito a Deus, uma pessoa boa, alguém que era muito usado por Deus, ele sentiu no coração de vender um terreno que ele tinha lá e entregar esse valor aos pés dos apóstolos, para que fosse usado ali para a igreja, para ajudar pessoas, para esconder pessoas. Eles tinham locais ali onde eles recebiam pessoas que estavam sendo perseguidas e tudo, e eles mantinham ali essas pessoas. Então, Barnabé sentiu no coração de fazer isso e entregou esse valor aos apóstolos. Aí Ananias e Safira, que eram um casal, falaram assim, nossa, que legal, né? Vamos fazer isso também. E venderam uma propriedade, só que eles falaram assim, mas não vamos dar tudo não para os apóstolos, a gente dá um pouco, fala que a gente deu tudo e fica com um pouco para a gente. Ou seja, o intuito de Ananias e Safira não era o mesmo intuito de Barnabé. Barnabé de coração fez aquilo para ajudar a igreja do Senhor. Ananias e Safira já estavam com uma intenção mais assim de, pô, vai ficar chato, ele fez, a gente não fez, né? Vamos... parecia assim que eles queriam marcar presença ali do que estava acontecendo, aparecer, né? Porque eles queriam dar uma parte, mas retiveram a outra parte. Só que na hora que eles foram entregar, o Espírito Santo mostrou para Pedro ali o que eles tinham feito e vamos ler aqui o que aconteceu. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto com o marido. Aqui já tinha acontecido com o marido e agora aconteceu com ela. Eles mentiram, mas não foi porque eles mentiram para Pedro que Deus permitiu que eles morressem. Foi porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Deus viu que o que estava realmente no coração deles não era entregar nada para Deus, mas era se igualar a Barnabé de alguma forma, era mostrar que eles eram espirituais. Então, assim, para mostrar a seriedade do que é realmente a verdadeira intenção do nosso coração. E aí vai uma reflexão para nós. Será que o que nós fazemos para Deus, nós estamos realmente fazendo para Deus? Ou nós queremos parecer bonzinhos, queremos parecer piedosos, queremos parecer espirituais, queremos, por alguma outra razão, fazer determinada coisa? Será que o que a gente faz para Deus, a gente está fazendo de coração para Deus? Será que é para Ele mesmo? Então, fica essa reflexão para nós pensarmos, para que nós possamos purificar as nossas intenções diante de Deus. E, bom, aí vai contando, né, em seguida aqui, que eu não posso ler tudo, porque senão vai demorar muito tempo hoje o vídeo, né? Mas eles começam a fazer muitos milagres, os apóstolos, em nome de Jesus, né? No capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó,
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Assim como eles tiveram inveja de Jesus, eles estavam agora com inveja dos apóstolos. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, não adiantava, eles prendiam, ia lá o anjo e soltava. Eles impediam eles de falar em nome de Jesus e eles continuavam falando. Por quê? Porque o poder de Deus na vida deles, o desejo de agradar a Deus era muito maior do que o desejo de agradar homens. Eles não tinham nem amor à própria vida. Amavam mais a palavra de Deus do que a própria vida. E Deus ia dando livramentos para eles. Isso acontece aqui, como nós lemos no capítulo 5. E eu queria ler o versículo 33, que eu achei uma coisa muito interessante. Esse Gamaliel foi muito inteligente. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? Como é que fala? Os do Sinédrio, os sacerdotes, né? Queriam matá-los. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Falou, um pouquinho, vamos conversar aqui. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram. Deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e a todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Aí olha o que ele fala, que interessante. Agora vos digo, dai de mão, ou seja, deixa para lá a esses homens, deixa-os. Porque se este conselho ou se essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então ele falou assim, ó, não adianta você querer ficar prendendo todo mundo que vai falar em nome de Jesus agora. Porque assim, se for de Deus, vocês não vão poder vencer Deus. Vocês não vão poder lutar com Deus. E se não for de Deus, o negócio vai se desfazer. Então vamos deixar acontecer para ver no que vai dar, né? E aí diminuiu um pouquinho essa perseguição aos apóstolos devido a esse conselho de Gamaliel, pelo menos por algum tempo, né? Vamos lá. Aí, continuando aqui, no capítulo 6 tem a instituição dos diáconos, então a igreja começou a crescer demais, muitas pessoas para cuidar, muitas pessoas com problema. Eles instituíram diáconos, pessoas que ficassem à frente ali para poderem atender as necessidades das pessoas, levarem aos líderes e ajudarem, né? Então aqui foi a primeira instituição dos diáconos. Depois fala sobre a perseguição no capítulo 6 e no capítulo 7, não dá tempo da gente ler, fala sobre a perseguição e a morte de Estevão, que era uma pessoa também muito usada por Deus, falava ali ousadamente do Espírito Santo, e ele no final foi apedrejado. E enquanto ele morria, ele via Deus, né? Via Jesus assentado ali à destra de Deus, e as pessoas não acreditavam naquilo, falavam, meu Deus do céu, o cara tá morrendo e não para de falar desse tal Jesus e de Deus, né? E no final do capítulo 7, quer ver? Eu queria ler com vocês. Não foi, a morte de Estevão, para vocês verem como ele foi fiel até o fim, né? Então, capítulo 7, versículo, vamos ler no 54 em diante. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos, olha, eles tinham que tampar os ouvidos, e unanimemente arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu. E Saulo consentia na sua morte. Nós vamos falar sobre esse Saulo, né, que estava ali vendo a morte de Estevão. Saulo, ele foi mais para frente visitado por Deus, nós vamos ver aqui, e foi um grande apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento. Deus transforma tanto a vida dele, tanto que muda até o nome, né? De Saulo foi Paulo. Então, o apóstolo Paulo foi esse aqui, perseguidor dos cristãos. Ele era fariseu, ele era ali do Sinédrio, ele era uma pessoa que conhecia muito a lei dos judeus e ele achava que ele estava fazendo certo. Muitas vezes a gente está fazendo algo cegamente, achando que é o certo, mas nós estamos com os olhos vendados. Então nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que toda escama caia dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar plenamente, assim como Jesus quer que nós enxerguemos. E aí essa história é muito bonita que vem daqui para frente. Vamos lá. Antes de eu contar sobre Paulo, né? Os cristãos, eles foram dispersos. Por onde eles iam, que percebiam que tinham cristãos, eles eram perseguidos e eles acabavam se dispersando. E Paulo era um dos que comandava a perseguição. Eu quero ver se eu acho alguém que é dessa seita, eles chamavam seita do caminho, né? Não chamava cristão ainda. A primeira vez que foi chamado de cristão foi na Antioquia, né? Eles falavam os cristãos. Antes era assim, aqueles da seita do caminho, porque Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava, deixa eu ver se eu acho alguns dessa seita. E aí pediu cartas para ir para Damasco, né? Que era ali na Síria, para poder capturar os cristãos e prendê-los. Mas antes disso, acontece uma coisa que eu quero contar com vocês aqui no capítulo 8, que é o batismo daquele eunuco. Então é assim, vou falar para vocês. Nem que demore um pouco o vídeo de hoje, eu acho que é importante você ouvir isso. Tem pessoas que falam assim, acho que eu não estou preparado para ser batizado. Na verdade, preparados, se a gente for esperar estar preparado para alguma coisa, a gente nunca faz nada. Porque nós não estamos preparados, nós somos preparados ao longo da vida. Nós aprendemos com os acontecimentos, nós vamos fazendo escolhas e dessas escolhas vêm algumas consequências e nós vamos administrando isso e fazendo novas escolhas e assim por diante. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os que crerem e forem batizados serão salvos. Assim que você crê, que você tem certeza que é Jesus que você quer para a sua vida, no mesmo momento você se batiza, simbolizando não só no mundo físico como no mundo espiritual que você morreu para aquela velha criatura, que você se arrependeu dos seus pecados e que você quer nascer uma nova criatura. Na Bíblia não está escrito que você precisa fazer um cursinho para fazer batismo. Na Bíblia não diz que você precisa estar preparado para fazer o batismo. Na Bíblia não diz que você precisa estar santificado para que você se batize. Não, muito pelo contrário, você se batiza e a partir daí começa um processo de busca ao Senhor, de santificação e de transformação. E essa passagem aqui, ela mostra isso. Veja o que aconteceu, vamos ler. No capítulo 8, versículo 26, né, a partir do versículo 26, eu vou ler alguns versículos para pular, para não ficar muito comprido. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha no deserto. Ele se levantou e foi. O Espírito Santo mandou ele para lá, ele foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, era um homem importante ali no reino da Etiópia, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então é assim, vou resumir. Ele estava lendo ali o profeta
o livro do profeta Isaías, alguém tinha falado para ele, ele foi participar lá da festa, falaram sobre Isaías, ele estava lendo lá o livro do profeta Isaías, que falava sobre um Messias, um enviado, um ungido que haveria de vir, que iria trazer libertação, uma vida plena às pessoas. Ele estava lendo sobre isso, né? E vamos ler o 29 aqui. Ó. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou a ele: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. E aí ele foi explicando que haveria de vir um Messias, que ele iria ser morto, mas que depois ele ressuscitaria e que ele instalaria o seu governo dos céus aqui na terra, etc. Ele vai contando isso para o eunuco. Aí, no versículo 26 agora. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja que não teve nenhuma preparação aqui de curso, de eu tenho que te explicar, você tem que largar o vício, você tem que largar as coisas que você vem fazendo, fumando, bebendo. Mas eu ainda fumo, não posso ser batizado. Pode, porque depois que você for batizado e você for cheio do Espírito Santo, você vai olhar para aquilo e vai falar: isso não tem a ver comigo, não quero mais isso para minha vida. Entendeu? É ao contrário. Primeiro você recebe Deus, depois você é liberto. Não você é liberto pelas suas próprias forças, aí você vai lá e se batiza. Não, quem tem o poder é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, essa passagem, anote aí, capítulo 8, a partir do versículo 26, é a passagem que mostra que você pode ser batizado assim que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, assim que você se arrepende pelos seus pecados, você procura a água onde tiver, vai lá e pede para ser batizado. Porque o batismo significa que você agora pertence a Jesus, que você morreu quando você deita na água, morreu a velha vida e quando levanta, nasceu uma nova vida. Daqui por diante você quer ter uma nova vida com Jesus. É isso que significa. Vamos lá, vamos correr. Aí depois eu vou contar algumas coisas que acontecem em seguida, que é assim. Depois que aconteceu esse evento no capítulo 8 do batismo, logo em seguida ele conta sobre a conversão de Saulo. Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, esses que querem denegrir a palavra, e ele era um estudioso da palavra, ele achava que ele estava fazendo, Deus sabe, né, o coração dele, ele estava achando que ele estava fazendo algo para ajudar a obra de Deus, para agradar a Deus. Imagina, vem umas pessoas falando sobre um negócio, uma seita, eu quero acabar com eles, né? E ele foi, pegava as pessoas e prendia e arrastava, como diz a palavra. Quando ele estava indo no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Ele ouve uma voz, Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tem um clarão, ele vê um clarão assim. Até as pessoas que estavam com ele também percebem essa movimentação. E ele ali cai, fica cego, não enxerga. E Deus prepara uma forma dele depois ser levado para a casa de uma pessoa que chamava Ananias, que não é o mesmo Ananias que eu contei lá de trás, tá? É outro Ananias. E ele coloca as mãos sobre ele e ele é curado. E eu sempre falo nas minhas pregações que o tempo que Paulo ficou cego, esses 3 dias, foi o tempo que ele mais viu, que ele mais enxergou, que ele teve a consciência, a visão do que Deus tinha para ele e do que era realmente a obra de Deus. O que era que o fim da lei é Cristo. Ele estava tão assim zeloso pela lei, né, pelo Velho Testamento, mas o Velho Testamento aponta para Cristo. E ele não estava aceitando isso. E aí Jesus se manifesta a ele e ele ali recebe, né, essa revelação de Jesus e começa a seguir a Jesus. E em vez de ele perseguir as pessoas ali em Damasco, ele começa a falar de Jesus.
Ninguém entendeu nada, né? Tanto que as pessoas tinham até medo dele, falaram, não, ele está se infiltrando entre a gente, dizendo que é cristão só para descobrir quem é e matar todo mundo e levar todo mundo preso, né? Todo mundo tinha medo dele. Até Barnabé teve que falar, não, calma, gente, ele se converteu mesmo, é de verdade. E aí ele começa, ao invés de perseguir, a anunciar a palavra de Deus. Agora, Saulo, com o nome de Paulo, né? Começa a fazer a obra de Deus e ele fez viagens missionárias. Aqui o livro de Atos conta sobre isso, fala sobre Jesus, traz a sua mensagem, os seus ensinamentos. Ele teve uma experiência tão profunda com Jesus, você vê, ele não conheceu ele fisicamente. Ele só conheceu Jesus depois que ele já tinha morrido, ressuscitado e apareceu para ele. Mas ele teve uma experiência tão forte que você pode ver que a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. O que a gente aprende, o que a gente sabe do Evangelho foram coisas que Jesus ensinou a Paulo. Então, é uma passagem muito bonita de se ler, fica no capítulo 9, depois você lê com bastante calma. Cada versículo traz um ensinamento específico, né? E a igreja vai crescendo, né? Isso vai crescendo a igreja, se você continuar lendo aqui. Depois, no capítulo... acho que ainda no capítulo 9, deixa eu dar... Isso. Deus fala com Pedro, dá uma visão para ele de que vem um monte de carnes que eles não comiam. Lembra que o judeu não come carne disso, né? Teve uma visão que Deus traz assim num lençol vários animais que não eram comestíveis aos judeus e pede para Pedro comer. Ele fala, eu vou comer isso jamais, naquele jeito dramático de Pedro, né? Aí Deus fala, não, come, eu estou te mandando. E aí o que isso quis dizer, né? Depois Deus revelando para ele, mostrando que Deus começou a mandar a sua palavra, o evangelho, também aos gentios, que não era para eles ficarem pregando só para os judeus, que também essa palavra era para outras pessoas, aquilo que eles achavam que era impuro, que era de outra crença, de outro povo, agora ia ser integrado no corpo de Cristo. Os gentios, ou seja, os outros povos iam ser integrados. Então, para quebrar essa resistência de Pedro, Deus dá essa visão para ele. E aí ele fica sabendo sobre o centurião Cornélio, né? Que é procurado, né? Que era um romano, procura Pedro. E aí há uma grande descida também do Espírito Santo sobre pessoas gentias ali naquela reunião em Cornélio, ali na casa de Cornélio. Então veja como tudo isso estava mostrando que o Espírito Santo queria se derramar sobre toda a terra. Não era só, lembra que Jesus falou? Jerusalém, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Então Deus tinha um plano para todos os homens, não era só para os judeus. Começou através dos judeus. Começou na semente de Abraão, a promessa que Deus fez ao seu amigo Abraão, que através da descendência dele viria a salvação para todas as famílias da terra, certo? Jesus é descendente de Abraão, era judeu. E dali por diante ia ser ampliado para todas as famílias da terra. Então aí acontece isso. Aí tem conta sobre as perseguições, sobre as prisões dos apóstolos, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Então fala sobre Tiago e Pedro que foram presos, né? Os livramentos da prisão de todos eles. Depois tem curas que acontecem, como por exemplo, paralíticos, aquela menina que é ressuscitada por Pedro, a Tabita, né? Ou Dorcas. Ela ressuscita através da oração de Pedro. Bom, vai contando várias histórias aqui de curas e do que as pessoas iam ficando cada vez mais perplexas, porque Jesus morre, e através dos seus apóstolos, o negócio foi assim, progressão geométrica. Foi aumentando, mais pessoas foram sendo curadas, mais pessoas foram sendo ensinadas, mais pessoas convertidas, e aquelas pessoas convertidas com aquele amor a Deus falavam para outras pessoas, e assim ainda, e não importava a perseguição. E aqui conta sobre tudo isso. Depois, vai chegar uma hora que começa a contar sobre, que é a partir aqui, quer ver? Vamos ver... A primeira viagem missionária de Pedro.
de Paulo, perdão. Paulo começa a ser muito perseguido onde ele estava, né? Porque todos aqueles fariseus que tinham ele como principal ali, né, do judaísmo, falavam: eu não acredito que o nosso braço direito se converte para o cristianismo. E aí ele começa a ser perseguido, o perseguidor é perseguido. E aí ele começa então a levar a palavra para outros lugares. Ele sai dali de onde estava aquela confusão. Ele era de Tarso, né? Ali fica perto da região que hoje seria ali a Turquia, perto ali da Síria. E ele sai dali e vai para outros locais para pregar a palavra de Deus, né? Ele começa aí com Barnabé, né? No começo. Depois, na segunda viagem, ele leva Timóteo. Eu vou um dia falar para vocês, dar um vídeo sobre as viagens missionárias, porque também tem bastante coisa para falar e não daria para falar hoje que o vídeo já está ficando grande, né? Mas ele começa ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, começa a contar a primeira viagem missionária de Paulo, né? Então ele vai para vários locais ali daquela região mais ou menos que hoje nós conhecemos como a Anatólia, a Turquia, vai por ali. Depois tem a segunda viagem missionária, que ele vai com Silas, a segunda viagem missionária, que é a partir do capítulo 15, do versículo 36, tá? Então ele vai para vários outros locais ali, já começa a ir lá para aquela região ali da Grécia, da Macedônia. E a terceira viagem missionária, né? Que acontece ali no capítulo 18, a partir do versículo 24. Então, muitas coisas aconteceram nessas viagens missionárias. Eu acho que eu vou falar para vocês no próximo capítulo, no próximo programa, antes da gente falar sobre o livro de Romanos, tá? Que é o próximo livro da Bíblia, eu vou contar para vocês melhor sobre as viagens missionárias, porque é muita coisa para falar aqui. Mas para vocês entenderem como que esse evangelho que estava ali em Israel, como que ele foi se espalhando, né? Quais foram os pontos principais, as cidades principais daquela época, a partir das quais foi se espalhando a doutrina cristã e o nome de Jesus. Então, se você for ler aqui o livro de Atos, então você vê que tem muita riqueza no que acontece, principalmente aqui através dessas viagens missionárias de Paulo, como as pessoas ficam perplexas, como elas são tocadas pelo Espírito Santo. Como é importante nós deixarmos o Espírito Santo falar através de nós. Como é importante nós sermos usados por Deus, como vasos na sua mão. Não fazemos conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Paulo foi uma dessas pessoas que se entregou totalmente nas mãos de Deus depois da sua conversão. E ele, até hoje, as palavras dele chegam a nós, né, através da Bíblia. Então, que você seja uma dessas pessoas. No final de Atos dos Apóstolos, depois que conta de todas essas viagens missionárias que levaram a palavra de Deus a vários cantos da terra, no capítulo 21, a partir do versículo 27, mostra que Paulo é preso em Jerusalém. Essa é a primeira prisão de Paulo, né? E aí ele é enviado também para o Império Romano, porque ele era um cidadão romano, queriam matar ele, né? Então ele apela para César, para ser julgado por um tribunal romano e não um tribunal judeu, né? Porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus, e assim vai indo e fala aqui sobre essa prisão de Paulo, na qual ele ficou 2 anos numa casa, como se fosse uma prisão domiciliar, mas ficava ali com soldados, não podia sair de lá, mas ele podia receber pessoas lá. E nessa dele poder receber pessoas lá, se você soubesse para quanta gente ele falou de Jesus, aí lá vai cristianismo, né? E aí o cristianismo foi crescendo, as pessoas foram ouvindo ali a palavra, ele era usado pelo Espírito Santo. Eu creio que até os soldados se converteram, porque imagina ficar 24 horas com Paulo ali ouvindo falar da palavra e não se converter é difícil, né? E ele foi muito usado por Deus nesse período, escreveu cartas, então veja que Deus pode te usar em qualquer circunstância, né? E por mais que a gente resista, no fim o Espírito Santo é que faz todas as coisas na nossa vida. Então você me desculpa pelo tempo, foi um pouco comprido, né, hoje o programa, mas eu acho que é importante você saber
direitinho as bases de como começou a igreja depois que Jesus se foi, né, que ascendeu aos céus. Na verdade, ele não se foi porque ele deixou o Espírito Santo, mas, né, a partir do momento que ele não estava mais aqui na Terra em corpo presente, como que as coisas foram acontecendo, né? Então, aqui nesse livro a gente aprende isso, que os apóstolos recebem o Espírito Santo, são tomados pelo poder do Espírito Santo, continuam fazendo as curas, os milagres, os ensinamentos. Através de muitas perseguições, eles vencem isso e vão para vários lugares e falam para várias pessoas, não só ali em Israel, como em todos os outros países circunvizinhos. E o evangelho começa a ser distribuído ali para muitas pessoas em vários países, em várias cidades importantes da época que nós vamos falar no próximo programa, para que você entenda melhor. E a partir daí, esse evangelho foi pregado. Teve muita dificuldade ao longo da história, mas até hoje chegou em nós, né? E glória a Deus por isso. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que até o próximo programa você consiga ler, né? Eu creio que eu vou fazer a semana que vem. Então, nessa semana aqui, você leia o livro de Atos profundamente para que você entenda depois o que nós vamos falar. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.